Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, mas acredito que será bom dia, pelo horário que será exibido esse mini documentário. Meu nome é Tainá Figueiredo e essa é a nossa aluna convidada, Stephanie. Se apresenta pra gente, Stephanie, por favor. Eu sou Stephanie Lorenzo, sou estudante de pedagogia da UERJ, né? Entrei na UERJ em 2018.1 pelo vestibular UERJ, sou ingressante pela modalidade de cotas da rede pública. E quando eu entrei na UERJ em 2018, o movimento Futuro UERJ ainda não existia, né? Então, assim, foi um processo muito difícil e demorado, né, para separar todos os documentos e entender tudo o que precisava, porque até muitos dos documentos que eles pediam lá eu não tinha, então eu tinha que entrar em contato com a UERJ, eu acho que era um setor do vestibular mesmo, ou do edital, eu não lembro ao certo o que era, mas eu entrava em contato com eles e perguntava sobre os documentos, alguns documentos que eu não tinha posse, como, por exemplo, o lugar onde eu moro, se era alugado ou se era casa própria, e não era nenhum dos dois, era uma casa que o meu pai me cedeu para morar, então eu tinha que comprovar que eu morava ali, que não era própria e tudo mais, né? Toda uma burocracia para poder comprovar não só que que eu estudei a vida toda na rede pública, como também que eu não tinha condições de me manter ali dentro da UERJ, né? Tinha que comprovar a hipossuficiência. Então foi um processo assim muito difícil, muitas das vezes até um pouco constrangedor por conta de tudo que eu tive que pegar de documentação, não só minha, mas também dos meus pais, do pai do meu filho mais velho, que não morava mais comigo, e eu tinha que comprovar que ele não morava, eu tinha que comprovar que ele não pagava pensão, e assim, era até um pouco constrangedor, como eu falei, ter que entrar em contato com ele para poder pedir esses documentos, para poder entrar pelas cotas, né, pelo vestibular da UERJ com as cotas de rede pública. E na época que eu entrei, eu lembro que eu fiquei pensando assim, nossa, foi muito bom, eu consegui entrar, né, por esse meio, me ajudou um pouco, foi bem difícil, mas foi um meio que me ajudou ali na UERJ com relação à bolsa, né, que a bolsa permanência ajudava a tirar xeroxes e tudo mais, né, para poder me manter ali, que na época eu não estava trabalhando, né, então eu não tinha nenhuma forma de ter esse dinheiro para poder tá ali comprando os textos que os professores deixavam nas xeroxes. Então, assim, era uma forma de me manter mesmo dentro da universidade, até às vezes para pagar a passagem, porque o cartão às vezes parava de funcionar. Então, aquilo ali foi, em certo ponto, benéfico para mim, mas eu ficava me indagando por que que essa informação não era passada dentro das escolas da rede pública, né? Por que que os jovens que estavam se formando no ensino médio não tinham acesso a esse tipo de informação para poder tentar ingressar numa universidade e fazer uma graduação, né? E até muitas das pessoas hoje ainda não sabem que a UERJ tem um vestibular próprio. Muitas pessoas vão pelo Enem, tentam o Enem, que é a nível nacional, e a prova é muito mais difícil. Na época que eu 2 dias, 90 questões. Isso. Então, assim, é uma coisa, assim, muito sacrificante para o estudante ter que ali fazer e concorrer a nível nacional. Já é difícil para gente que concorre na UERJ, que é a nível estadual, e concorre com todas as pessoas que também estudaram na rede pública, mas muitas pessoas que estudaram na rede privada tiveram condições de manter um ensino de qualidade para poder fazer o vestibular e adentrar numa universidade pública, numa universidade que tem os melhores índices de qualidade, né, do Brasil todo. Então, assim, uma coisa muito difícil mesmo.
você já não tem a informação, você não tem um nível de estudo qualificado para estar fazendo a prova, e você ainda não sabe que você tem um direito que é concorrer a uma cota, que mesmo assim é um processo muito difícil por conta da burocracia toda que existe por trás disso, né? Muitas pessoas, eu ainda ouço até hoje, muitas pessoas falando assim, ah, porque esse negócio de cota é muito fácil, é só eu chegar e dizer lá que eu sou negro, que eu sou indígena, e aí eu vou entrar. Não é assim, as pessoas não entendem o processo que é você passar por uma banca, entregar os documentos e, né, ter que fazer tudo aquilo, e como você tinha falado anteriormente na nossa conversa, você ter que praticamente se humilhar para poder conseguir algo que é direito seu, né? Então é muito difícil isso, mas eu conheci o movimento do Futuro ERJ agora e eu achei muito bacana essa ideia, né? Essa movimentação para estar ajudando o máximo de jovens e adultos e idosos, as pessoas que quiserem entrar na UERJ, quiserem fazer o vestibular e quiserem entrar e ter todo o apoio, né? Não só um apoio burocrático, mas um apoio também emocional, que isso é muito importante para o pessoal, porque muitas das vezes a gente quer muito aquilo, a gente quer muito entrar, mas a gente não se sente merecedor, a gente não se sente parte daquilo ali. Até hoje, dentro da UERJ, eu ainda me olho e penso assim, caramba, eu não faço parte disso aqui, eu não deveria estar aqui, mas eu estou porque eu sou subversiva mesmo e estou ali para fazer o que acham que eu não deveria fazer. Eu preciso estudar, eu sou uma mulher, eu tenho filhos, eu sou uma mulher que vem de Paciência, que é lá da Zona Oeste, perto de Santa Cruz. Hoje moro em Cascadura, que meu pai mora aqui, e aí eu me mudei para cá, mas sou do subúrbio ainda, né? Então, assim, uma mulher que tem dois filhos, que está correndo atrás de estudar e tentar ajudar aos meus alunos de alguma forma com o meu conhecimento também, né? A nossa primeira pergunta vai ser: como você já respondeu, né? Que é como seria o seu processo de entrada. E analisando um cenário de quando você entrou na UERJ em 2018 e o cenário atual que a gente está vivendo hoje, com os processos para entrar pelo meio de cotas raciais ou nível público, né, de ensino, qual a importância e o impacto que isso causa na vida daqueles alunos de rede pública, né? Que vem de um governo que fica sempre ali deteriorando o ensino, defasando e desqualificando aqueles alunos ali. É, É, como eu falei já, né, eu sou da rede pública a vida toda. Se eu não me engano, para entrar na UERJ, a cota de rede pública, você precisa, no mínimo, ter feito o ensino médio na rede pública para poder entrar, não é isso? Não, você tem que ter feito a vida inteira, estudado a vida inteira em rede pública. Você, em momento algum você pode ter passado a nível de um colégio particular. Você só pode ter sido estudante de escola pública. Ah, eu nem lembrava mais disso. Mas então, quando a gente fala de uma pessoa que estudou a vida toda na rede pública, a gente entende que ela teve um acesso precário à educação, porque a nossa educação é uma educação sucateada e é um projeto para acabar com a educação pública, né? Porque a ideia é que a educação pública seja um terreno de formação para mão de obra barata. É isso que a gente vê dentro da rede pública, né? Por mais que ali tenham muitos professores que lutam por uma educação melhor, a gente vê que existem forças muito maiores que lutam contra isso constantemente, o tempo todo, né? Na privatização e vão chegando assim sorrateiramente e dominando aquele espaço ali, né? E a gente sabe que as pessoas que vêm de periferia, que vêm de uma comunidade, que vêm de uma favela, que vêm da Zona Oeste, são pessoas que realmente não têm condições de bancar um estudo privado para os seus filhos. E quando fazem, é assim, o colégio que dá para pagar
e não é lá grandes coisas, mesmo assim, essas crianças que estudam na rede privada, seja na escolinha da esquina, às vezes estão um pouco mais à frente do que esses que estudaram na rede pública. Então, assim, é um processo muito difícil de nós conseguirmos adentrar a universidade por conta disso, porque antes de você fazer o pedido das cotas, você faz a O prova de exame de qualificação. o exame de qualificação, e ali você já é como se fosse uma peneira. Vamos peneirar aqui quem vai poder passar para a segunda fase ou não. E já é muito difícil para o pessoal que estudou na rede pública passar por esse momento. E quando você passa, como eu, que eu passei, e descobri que tinha essa parte das cotas, que tinha como entrar com cotas, teve mais essa burocracia toda de documentação. E quando eu entrei, eu fiquei pensando, bom, eu consegui, né? Muita perseverança, muita luta ali, tentando dar um jeito de fazer tudo no prazo, que tinha que fazer no prazo Caso certinho, adulto. entregar e tira xerox daqui, tira xerox dali, quando você vai ver não tem, tá faltando uma coisa e tal. Eu perseverei muito ali e não desisti, mas eu acredito que tenham muitas pessoas que desistam, porque pensam assim, nossa, eu não aguento mais, tá? Assim, difícil demais conseguir entrar dessa forma. Eu vou entrar, vou tentar entrar de outro jeito, vou tentar entrar por ampla concorrência. E aí consegue, mas quando consegue e entra na UERJ, como é que vai conseguir se manter dentro da UERJ? Porque a UERJ é uma universidade pública e gratuita, mas existem gastos, né, que estão atrelados à vida acadêmica. Como na época que eu entrei, era xerox, era texto, às vezes R$ 20 de texto por dia. Os trabalhos tinham que ser impressos e entregues aos professores. Era passagem, que antes de conseguir o cartão de passagem, tinha que tirar do próprio bolso. E muitas das vezes o cartão parava de funcionar, a gente tinha que tentar de alguma forma ou não ia. E como é que avisava os professores? Os professores não estavam nem aí. Se você falasse que não foi porque o seu cartão não funcionou, era você e falar e assim, ah, tá bom, tudo bem, você tem uma cota de faltas para você ter nesse semestre. 25% de falta. Exatamente. Então, era assim, ó, é isso, é você por você mesmo, né? Ai, precisava ficar para fazer trabalho depois da hora e tinha que ir no bandejão. Mesmo tendo bandejão, que é um valor, né, na época para quem era cotista, eu acredito que ainda hoje seja R$ 2, e para quem não era cotista era R$ 3, muitas das vezes as pessoas não têm dinheiro para bancar isso, né? O auxílio da Bolsa Permanência na época me ajudou bastante com relação a isso e me fez permanecer na UERJ, porque muitas vezes eu pensei em desistir, de verdade. Já estou lá desde 2018.1. Eu descobri que estava grávida do meu segundo filho no final do primeiro período, já descobri que estava grávida. Já foi uma coisa assim que me deixou bem desanimada, mas mesmo assim eu continuei. E aí em 2019 ele nasceu, eu tive que ficar fazendo matérias reduzidas, pegava 3 matérias, enquanto eu estava de licença maternidade, depois voltei, pegava 3 matérias, ia com muita dificuldade, eu tentava pegar matérias tudo no mesmo dia, para não ter que ficar deixando meu filho com a minha sogra vários dias na semana, e muito difícil de você ter uma rede de apoio. E aí veio a pandemia, toda a questão da pandemia, tudo mais. Então, assim, foram momentos que me fizeram muitas das vezes pensar em desistir. Mas aí eu pensava assim, mas poxa, eu tenho pelo menos alguma coisa que me mantém. Eu ganho esse dinheirinho aqui que também me ajuda em alguma coisa, né? Ele me ajudou muitas das vezes a comprar uma roupinha para o enxoval do meu filho quando eu fiquei grávida, né? Então, assim, além de me ajudar dentro da universidade, também me ajudava financeiramente na minha vida, por mais que fosse um valor assim muito pouco, era uma coisa que já era algo, né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Ainda precisa mudar muito, né? Mas hoje a gente já tem o auxílio creche, que não existia na época, né? Porque a universidade ela deveria nos garantir um local para deixar nossos filhos enquanto nós estudamos. Mas como não tem esse local, veio nesse período da pandemia, acho que foi em 2022, que nós começamos a receber o auxílio creche, que realmente é uma coisa que ajuda bastante. Muitas mães, muitos pais também que estão dentro da UERJ precisam
deixar seus filhos numa creche, numa escola, para poder estar ali estudando, porque não tem realmente uma rede de apoio. Isso, de fato, é uma coisa, um avanço muito importante, mas a gente não pode esquecer que é apenas um auxílio, não faz parte da Bolsa Permanência. A qualquer momento a gente pode perder isso, né? Como a gente estava desesperado no ano passado, no final do ano, com medo de perder o auxílio alimentação, porque realmente muitas pessoas que vão para a UERJ, eu, por exemplo, não tenho como almoçar no bandejão. Antes já tive como, mas hoje em dia não. Eu tenho que estar às 11h30 na escola para buscar meus filhos. Então, eu tenho que sair da UERJ às 10h30. Eu não tenho como almoçar. Então, para mim, esse o auxílio alimentação me ajuda a comprar um lanche, às vezes, dentro da UERJ, antes de ir embora e tal. Então, assim, é muito importante para aquelas pessoas que realmente não têm como usufruir do bandejão, né? A pessoa tem que sair dali, ir para um estágio, ir para um trabalho, ir para outro local. E aí não tem como ficar naquela fila gigantesca esperando para entrar e almoçar. E realmente a comida é muito boa. É uma refeição bem balanceada e boa. Eu gosto do bandejão. Gostava muito da época que eu comia. E é importante o auxílio transporte também, como eu falei, quando a gente tinha o cartão de passagem, muitas das vezes o cartão às vezes não virava e a gente não conseguia passar, porque não tinha virado, não tinha entrado os créditos que a gente precisava para passar no ônibus. E hoje a gente tem o auxílio transporte, a gente tem como ter o nosso dinheiro para pagar nossa passagem, mas infelizmente com os atrasos dos auxílios e da bolsa durante o início do mês, muitas pessoas não têm esse dinheiro para poder ir para o UERJ, né? Isso também é uma coisa que a gente está lutando, que é ter o vencimento das bolsas e dos auxílios até o quinto dia útil para que a gente possa se manter seguindo ali dentro da universidade de forma justa e de forma quase que tentando igualar com aqueles outros que têm oportunidades melhores de vida, de ensino e tudo mais, e que estão ali na UERJ usufruindo de algo que nós estamos lutando há muitos e muitos anos para ter o direito de usufruir também, né? Então, a nossa próxima pergunta é: você sendo cotista, sua luta por direitos, ela antecede a sua entrada ou é posterior? Sendo assim, o sistema de cotas, ele te satisfaz? A minha luta, ela é agora, né? Por mais que eu não esteja totalmente engajada em algum movimento dentro da UERJ para poder ajudar nesse sentido, antes disso eu não sabia de nada. Então eu entrei com esse pensamento, mas como eu disse, eu fiquei grávida, veio pandemia, um monte de coisa, e aí começa estágio para poder ajudar dentro de casa. E hoje em dia eu ainda estou também nessa de tentar ajudar dentro de casa. Então a UERJ para mim ela tem sido o local que eu vou estudar e volto e trabalho para poder ajudar dentro de casa, né, para poder manter meus filhos, a minha família. Então, assim, eu não estou totalmente engajada, mas como eu comecei a fazer agora o estágio em movimentos sociais e conheci o Futuro ERJ e a proposta que o Futuro ERJ tem, e aí é uma coisa que eu já pensava lá desde o começo, quando eu ingressei e me questionei por que que não tem nada que vá numa escola estadual falar com os estudantes do ensino médio sobre entrar na UERJ, fazer o vestibular da UERJ, sobre as cotas que existem, sobre as bolsas que existem, para poder incentivar esse pessoal a correr atrás desses direitos. É uma coisa que bateu muito com esse meu pensamento do início. Mas, de fato, eu não consegui me engajar em nada, porque eu tô lutando em outros campos da minha vida também, né? Que é manter a minha família e tudo mais. Mas é algo que eu gostaria muito de dar continuidade. Por mais que eu já esteja no final da minha graduação, é algo que eu gostaria de reservar um tempo para poder me engajar e ajudar no que eu puder nesse movimento para poder fazer com que outras pessoas, como eu, que estudaram na rede pública, não tiveram acesso a uma educação de qualidade, tenham o direito de estudar e permanecer dentro de uma universidade. De lá para cá, da época que eu entrei para cá, muita coisa, como eu falei, melhorou, mas
ainda há muito o que lutar. A gente sabe que nós, que somos da classe trabalhadora, nós não podemos parar de lutar, porque os nossos direitos, eles são direitos garantidos naquele instante, mas a qualquer momento nós podemos perder. A gente sabe disso, que nós sofremos ataques o tempo todo. Então, precisamos estar lutando, estar conscientes dessa luta, né? Estar conscientes de que não só lutar por nós, como eu tô falando, eu já estou no final da graduação e eu podia pensar assim, ah, mas aí eu já vou me formar, eu já fiz a minha parte, eu já consegui entrar, eu já recebi as bolsas e auxílios e agora eu vou conseguir o meu diploma e vou ser professora e vou trabalhar e vou dar aula. Não, eu preciso continuar com o meu pensamento crítico, que foi o que a graduação trouxe para mim, né? Como eu fiz o curso normal, quando eu me formei no curso normal, eu pensava só em sair da aula, chegar na sala de aula, dar aula, e era isso, para mim já bastava. Quando eu entrei na UERJ, eu vi que não, que eu, como professora, eu preciso ter um pensamento crítico, eu preciso estar consciente das lutas que eu preciso estar lutando e que outras pessoas que vão vir depois de mim também vão precisar estar lutando para que a gente possa garantir todos os direitos para a nossa geração futura, né? Para os meus filhos, para os netos, para os bisnetos, para todos que vierem depois de nós. Entendi. A nossa próxima pergunta é: como educadora, qual a sua busca aqui na universidade para garantir a sua permanência e a de outros educandos? Eu, como falei, eu não estou engajada ainda em nenhum momento, em nenhum movimento social. Entrei agora no estágio de movimentos sociais pelo Futuro UERJ e, como eu falei, eu pretendo tentar reservar um momento para eu poder me engajar mais nesse movimento, porque era uma coisa que lá no início eu pensava nisso, mas não conhecia nada, né? Pelo que eu fiquei sabendo através da Luísa, foi que o Futuro UERJ foi idealizado em 2019, né? Por ela mesma. E eu, nessa época, estava completamente distante da UERJ, porque eu tinha acabado de ter um neném, estava, né, amamentando e fazendo as disciplinas à distância, e depois que eu voltei. E aí eu acabei me afastando um pouco dessa questão da UERJ, né? Eu comecei a ir mais para estudar mesmo, e no outro período eu tinha que fazer estágio e essas coisas e tal, para poder ter um dinheirinho para ajudar mais além da Bolsa Permanência, né? Mas eu pretendo me engajar um pouco mais nesse movimento e poder ajudar da forma que for possível para que outras pessoas tenham acesso a essas informações e possam entrar na UERJ por esses meios de cota, né? Obrigada, Stephanie, pela sua colaboração, que a gente possa conseguir permanecer e estudar com recursos e garantias, porque é complicado nunca saber quando que vai receber, e a gente tem visto os ataques que os servidores estão sofrendo, muitos não estão recebendo corretamente, quando recebem é parcelado, é fragmentado. E isso acaba desestabilizando, porque você fica com aquele pensamento de, tá, para hoje eu tenho, mas e se amanhã eu não tiver? Porque agora a gente começou já maio, pelo menos eu na próxima semana tenho avaliações. E se a bolsa não cair para a próxima semana, possa ser que dias de avaliação eu não consiga estar dentro da universidade, o que Sim, nem todo professor consegue entender muito bem, nem todo professor resolve, porque assim, a reitoria também nem sempre se posiciona de maneira firme, que não, aqueles estudantes ali não vão ter falta. Eles botam a cargo de cada professor. E tem sim. professor que assimila bem e entende o lado do aluno e procura ajudar, mas tem professor que não entende. Sim, é verdade. Isso é muito difícil, porque a gente sabe que muitas pessoas estão ali na UERJ estudando e dependem dessas bolsas até para viver dentro de casa, né? Até para o seu sustento próprio dentro de casa, porque a UERJ e uma graduação demanda muito da gente. E você se desdobrando entre o ERJ, estágio e tudo mais, muitas pessoas abrem mão, às vezes, de fazer um estágio para poder se dedicar exclusivamente ao ERJ e estar engajado nos movimentos ali dentro, nas palestras e tudo que acontece. Então, essas pessoas realmente não têm outra forma de ganhar o sustento. E aí usam
os auxílios como essa forma de se sustentar. Eu acredito que o melhor seria mesmo que a gente recebesse um salário fixo para a gente poder estudar e se manter dentro da universidade, porque querendo ou não, mesmo na graduação, nós somos pesquisadores em prol do avanço da educação no nosso país, né, do conhecimento, e seja lá qual área que o pessoal está ali dentro. Então, é importantíssimo que essas pessoas consigam se dedicar exclusivamente à universidade. Eu, por exemplo, não consigo, né? Eu não tenho realmente como me dedicar exclusivamente, porque eu também tenho meus filhos. Então, é bem difícil para mim conciliar tudo isso, não ter uma rede de apoio e tudo mais. Mas seria muito interessante que houvesse esse benefício, que seria um salário que pudesse manter realmente aquela pessoa ali estudando sem ter que se preocupar se vai comer amanhã, se vai ter dinheiro para passagem amanhã, né? Se vai ter o aluguel para pagar, se vai ter um teto para morar, porque o que a gente vê é isso, a gente tem as cotas que garantem que a gente entre, né, com muita dificuldade, não é algo fácil, não é simples, não é chegar lá e falar eu quero entrar por cotas e vai entrar. Você precisa fazer o vestibular, precisa passar pela burocracia toda, e chega lá dentro, você vê que aquele mundo ali dentro da universidade não é um mundo tão simples, né? Porque é pública e gratuita, que você não vai gastar nada, você precisa do mínimo, que é se locomover, se alimentar, sobreviver enquanto você está estudando. E não tem como você sobreviver numa sociedade capitalista sem o dinheiro para comprar sua comida, para comprar roupa para vestir, para pagar uma casa para você morar, para pagar uma luz para você ter acesso a pagar a internet para você ter acesso à tecnologia, aos textos que os professores colocam no AVE, enfim. É todo um processo ali envolvido no capitalismo, em volta do dinheiro mesmo. Você precisa do dinheiro para sobreviver. E dentro da universidade você gasta o dinheiro também. Então, se não tem essas políticas de permanência, a gente realmente não consegue permanecer. E quanto mais a gente fica nessas inseguranças, não sei quando vou receber, não sei se vou ter dinheiro para pagar passagem para ir fazer uma avaliação, mais isso nos desmotiva, né? Faz a gente perder mesmo a vontade de estar ali, porque a gente já entra e vê que aquele lugar ali não nos aceita muito bem. E aí você passa por essas situações e os professores ainda, sabe, não ligam, não estão nem aí, não se solidarizam com a sua situação, fica ainda mais difícil, mexe com a nossa saúde mental, né? Eu, por exemplo, durante o período de pandemia, eu tive várias questões, né, relacionadas ao isolamento e também às questões da UERJ, né? Todo aquele processo de você ter aulas pelo AVA e mandar trabalho, e você não tem aquele contato com o professor para tirar dúvidas e tudo mais. Foram dois momentos que eu tive um, o ápice da minha saúde mental afetada, que foram em dois períodos, inclusive até acabei reprovando em algumas disciplinas por conta disso, né? Tive que tomar medicação, ficar internada e tudo mais, por conta de estresse, né? Disso tudo. E aí, uma pessoa que nunca foi reprovada em nada, me via ali muito desanimada, querendo desistir mesmo, porque muitos professores eu conversava e eles não entendiam, não, ou não estavam dispostos a entender o que eu estava passando naquele momento. Então, muitas vezes me deu vontade de desistir, mas eu sigo aí lutando, porque não é só por mim, é por todos nós, né? Sim. Muito obrigada, agradecendo pela sua entrevista, por compartilhar conosco. É isso. Eu que agradeço por ter esse espaço aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência e, quem sabe, até motivar algumas pessoas que estejam passando por situações complicadas, tentando entrar na UERJ ou já na UERJ, tentando permanecer, ou no finalzinho também se formando, para que a gente possa entender que nós fazemos
parte disso também. Não é porque a gente chega ali e vê que é um mundo completamente diferente do que a gente viveu lá fora, na rede pública ou em outros espaços na sociedade, que a gente não tem o direito de estar ali. Nós temos o direito de estar ali. Pode não ter sido feito pensando em nós, mas nós temos o direito de estar ali, permanecer ali e passar isso adiante para outras pessoas também. Verdade. Muito obrigada, Esther. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tá, gente, essa é a nossa aluna Rafaela Cortes. Vou pedir para a Rafaela se apresentar brevemente antes da gente iniciar as perguntas. Oi, meu nome é Rafaela Cortez, sou da Educação Física Licenciatura, tenho 24 anos e estou no 7º período já, no finalzinho do curso. Ah, sim. Então, eu vou começar fazendo as perguntas. Como foi o seu processo de entrada na universidade e de que maneira ficou sabendo sobre o sistema de cotas, Rafaela? Eu entrei na UERJ em 2021.1, ainda sou daquele vestibular da pandemia, né, que foi sendo adiado, 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 e eu fiquei sabendo do sistema de cotas porque eu era aluna do Cefet, então eu ingressei no Cefet através do sistema de cotas. E aí lá os professores falavam bastante para a gente da UERJ, né, e sobre também que a gente tinha direito, né, os alunos do Cefet de ingressar a partir do momento que atendesse ao critério de renda, né, a usar a cota de escola pública em algumas situações, cota de etnia também. Pense em um antes e depois. Você imagina que esse sistema de cotas teria aprovação no vestibular? E qual o impacto das cotas sobre aqueles alunos que vêm de uma educação pública onde ela é sucateada? Então, pensando no antes e no depois, quando eu penso no antes de ingressar na universidade, acredito que a maior questão para todo mundo é como que eu vou fazer para estudar e trabalhar, né? Porque a gente acabou o ensino médio, então a maior parte dessa galera, antes de entrar na faculdade, já trabalha ou então está querendo trabalhar. Então, eu tinha muito essa questão, mas aí eu comecei a pesquisar sobre assistência estudantil, porque eu no Cefet também tinha, né? E eu descobri sobre as assistências estudantil da UERJ. E aí eu me interessei sobre. E em relação à questão, né, do acesso, a galera de escolas públicas, né, do ensino regular, pelo menos assim, eu percebo que se for um aluno de escola estadual, né, de regiões periféricas do subúrbio, ele acaba não tendo tanto acesso às informações de como funciona o ingresso através da política de cotas. Muitos já ouviram falar, mas não sabem como funciona, ou então não tem o direcionamento adequado, porque a gente sabe que dá um trabalho, né, separar toda aquela documentação, né, para entregar para a UERJ e não tem um direcionamento. O edital tá lá, mas não é todo mundo que tem aquela facilidade para interpretar. Entendi. Realmente o edital ele é bem denso e nem todo mundo consegue entender os jargões que possuem no edital. A terceira pergunta seria: enfim, estamos aqui e você é cotista. Sua luta por direitos terminou? O sistema te satisfaz como estudante? Olha, eu posso dizer que acabou de começar. Vou ser muito sincera, essa luta acreditou que ela não vai terminar, né? Até porque eu entrei, querendo ou não, como a galera fala, numa época de política de assistência estudantil muito boa na UERJ. Só que essa época acabou. Ano passado já teve atraso em bolsa, esse ano já tá tendo um atraso atrás do outro. Então, querendo ou não, acreditou que é uma luta que nunca acaba, porque a gente sabe que lá dentro, por mais que a UERJ seja referência na assistência estudantil, atualmente essa assistência estudantil ela não está sendo cumprida da forma que ela deveria ser. Né? A gente está tendo vários e vários problemas de recebimento, questão de auxílios que eram muito falados e hoje em dia você pesquisa por ele e você nem acha mais. Então, acredito eu que a minha luta está apenas começando, né? E ano passado também participei de algumas mobilizações. No primeiro atraso que aconteceu, esse ano também estou ali já junto com a galera. Então, acredito eu que por mais que eu queira que essa luta tivesse acabado ou tivesse perto de terminar, ela está só começando, porque a gente sabe que, infelizmente, a educação não é uma prioridade para o atual, pro país, pro governo em si, né? Então, querendo ou não, se a gente botar numa pirâmide assim de prioridades para recebimento, a política de assistência estudantil, ela não está no topo dessa pirâmide, sendo que tem muita gente que apenas estuda porque conta com esse recurso da faculdade. E a gente atualmente não está tendo esse recurso com tanta firmeza como deveria. Sim. Não, não tem sido garantias, não ocorrem.
infelizmente. Bom, como educadora, qual a sua busca aqui na universidade para garantir a sua permanência e de outros educandos? Para garantir minha permanência atualmente, né, eu estou tendo que buscar por fora, indo além, né, da assistência estudantil. Eu também sou bolsista de um projeto para docência que acontece aqui no Brasil e na Alemanha, e também estamos tendo problemas de pagamento, né? Então eu estou tendo que, além de só estudar, porque até 2022 eu poderia de 2023, ali, meio de 2023, eu poderia só estudar tranquilamente, que estava caindo a bolsa, tendo toda a assistência certinho. Depois disso, é só ladeira abaixo, né? Eu tô tendo que fazer uns bicos por fora, né? Tô tendo que correr por fora, porque não tem como a gente contar só com o que a gente vai receber dos nossos direitos como alunos que ingressam pelo sistema de cota. E para garantir a permanência, né, o acesso dos futuros educandos é falando sobre, né, por onde eu passo, né, que existe isso, porque tem muita gente que desiste da faculdade porque acha que não vai ter como trabalhar, sendo que a faculdade tem esse Distante. programa, né, para poder ajudar a galera na permanência durante a graduação. Então, eu dissemino bastante essa informação. Participei até pouco tempo agora do grupo do Futuro ERJ, né, ajudando a galera com a documentação, porque eu sei o quanto é burocrático, quanto é difícil você separar. Então, tipo, eu passei, eu sei o que eu poderia fazer se eu não tivesse um documento, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse aquilo. Então, eu sei como, assim, fazia para passar por aquela situação. Então, eu compartilho bastante com a galera sobre, sempre me disponibilizo a ajudar para quem tem interesse, precisa também. Sim, foram somente essas perguntas, Rafaela. Muito obrigada pela sua colaboração, por estar compartilhando conosco. E seguimos na luta, pois ela é uma linha tênue e contínua, infelizmente. Infelizmente, né? Mas muito obrigada pelo convite, gente. Eu que Sucesso. Tchau, agradeço. tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Boa noite, meu nome é Tainá Figueiredo, sou estudante entre o 8º e o 9º período na UERJ, ali em Pedagogia. Eu entrei em 2019, antes da pandemia, e eu tô aqui como, vamos botar assim, estagiária, né? Eu faço parte da disciplina de movimentos sociais, e o projeto que eu escolhi fazer parte é o Futuro UERJ. Nossa entrevistada de hoje é a Camila. Ela vai estar explicando um pouco mais sobre a roda de leitura. Se apresenta para a gente, Camila, por favor. Olá, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, na hora que está exibindo esse mini documentário. Eu sou Camila Silvestre, eu sou coordenadora das rodas de leitura compartilhada e professora de redação do Projeto Futuro ERJ. Eu também sou graduanda em pedagogia, estou lá para depois do 8º período, tentando terminar essa graduação, daqui da UERJ também, da nossa Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E, bom, gente, eu estou aqui hoje com vocês porque me convidaram para fazer parte dessa entrevista dos mini documentários que a gente está fazendo aqui. Estou muito feliz por ter sido convidada e por poder estar participando nesse momento. Camila, eu vou começar as nossas perguntas. Como foi o seu processo de entrada na universidade? O meu processo de entrada na universidade foi um pouco complicado, porque assim, a minha escola não preparava a gente para o vestibular em si. Era um colégio de base militar, então ele preparava a gente para outros sentidos, não tanto para o vestibular, principalmente para o vestibular da UERJ. O que falavam do Enem, que já era pouco, da UERJ não falavam nada. E na minha época eu não tinha o Futuro ERJ, porque o Futuro ERJ foi criado em 2020, e eu fiz o vestibular em 2019. Contanto que foi um pouco complicado, né? Quase que eu acabei perdendo ali o primeiro exame de qualificação. Então, eu não sabia quase nada do vestibular da UERJ, não tive muita preparação. E hoje eu acho que com o Futuro ERJ isso já mudou muito. Então, meu processo de ingresso foi bastante complicado, não só meu, quanto dos meus outros colegas também. Entendi. Como educadora, se imagine num cenário onde não se tem uma comunicação tão ampla sobre a ingressão nas universidades e, assim, os impactos que tanto a roda como o movimento do Futuro ERJ impactam tanto na vida de pessoas, assim, com maiores condições ou nem tanta condição financeira, assim, pessoas de comunidades possam estar auxiliando nessa ingressão ao UERJ, acesso à cultura, à diversidade que, querendo ou não, a UERJ proporciona para a gente.
Eu acho que o Futuro UERJ, ele traz um vislumbre maior disso, porque eu acho que quando a gente pensa em pessoas pretas, pobres, periféricas, ciganas, LGBTQIA+, e qualquer, não gosto de chamar de minoria, porque a gente pensa na população negra, a maior parte da nossa população, então não é minoria, mas em compensação é que menos ocupa a universidade. Isso é um projeto político. É um projeto para que essas pessoas não adentrem a universidade pública. A gente já começa por um sistema de que a universidade pública não tinha nem que ter vestibular, já que é um direito de todo mundo, é pública, então não tinha que ter esse sistema. Mas já que ele tem, a gente pode fazer para trazer os nossos, para trazer quem deve estar nessa universidade ocupando esse espaço. Então, por isso que o Futuro UERJ ele é importante, por isso que é importante a gente ter uma educação libertadora, uma educação para uma prática da liberdade, uma educação antirracista e decolonial verdadeiramente significativa. Então, acho que o Futuro UERJ ele vem dessa afirmação social importante de que a gente traz isso para dentro da nossa universidade. Não, as pessoas pretas, pobres, ciganas, periféricas, indígenas vão ocupar a universidade. A gente vai ter isso sim. E eu acho que a roda se insere muito nisso também, porque essa questão dos livros, muitas vezes é muito elitista. Então, tenho alunos que chegam para mim e falam, professora, eu comecei a ler o livro por sua causa, e foi o primeiro livro que eu li na minha vida, foi esse. A gente leu na roda. E isso me traz muita motivação para poder continuar. Porque eu não gosto de sistema de avaliação nem de prova. Mas já que o sistema é tradicional, eu também não posso fingir que ele não existe e não cobrar a leitura do livro. Falar, não vamos ler, não, vamos fazer uma educação totalmente libertadora. Porque a da prova não é assim. Então, tem que seguir, de certa forma, o sistema, mas eu posso seguir pelas laterais. Ninguém disse que eu não posso fazer isso. Então, eu posso ler o livro, mas trazer uma outra leitura, trazer uma perspectiva crítica, sociocrítica, antirracista, decolonial, e ir aprofundando nisso. Então, acho que isso que faz o projeto e a roda, especificamente, se constituir, e eu acho que é por isso que ela dá tão certo, porque ela não é uma educação só tradicional. Ela vai para além do que é visto como correto, e a única maneira de se ensinar, a única maneira é ser seguida. É verdade. Essa próxima questão. Como a roda de leitura compartilhada, essa extensão do projeto do Futuro UERJ impacta na vida dos estudantes cotistas e qual a sua visão como educadora sobre isso tudo? Então, acho que essa questão traz um pouco do que eu falei anteriormente. Eu acho que ela impacta muito a vida, o Futuro UERJ em si, tanto alunos cotistas, dos não cotistas também, mas especificamente dos alunos cotistas, quando a gente fala especificamente desse grupo, porque o Futuro UERJ, ele não é só a roda de leitura, não é só laicar, ele tem várias extensões dentro desse projeto, como, por exemplo, o grupo de acolhimento. A gente tem, inclusive, os estagiários que também podem fazer o estágio lá, que é um grupo onde a gente tira as dúvidas realmente sobre, por exemplo, a questão do edital de isenção da taxa do vestibular, para o sistema de cotas, entre outras diversas coisas. Os auxílios que essas pessoas têm direito a receber, porque é um direito. Afinal de contas, educação não é só acesso, ela também é permanência, ela também é continuidade. Então, é um direito. Então, acho que o Futuro UERJ também vem reforçar e quebrar paradigmas, porque muita gente diz que cota ela não deveria existir, e ela tem que existir sim, porque a gente tem uma dívida histórica. Então, a gente tem que existir porque o nosso país não teve reparação histórica. Então, é uma forma pequenininha da gente reparar alguma coisa. Então, acho que tem que ter, e o Futuro UERJ vem para reforçar isso. Se é seu direito, exige o seu direito, porque já é negado, porque já tem a prova para você entrar. Então, você tem que ir atrás desse direito, sim. Eu acho que o Futuro UERJ ele abraça isso, a roda ela abraça isso, e eu acho que a roda ela aproxima essas pessoas do livro, porque às vezes o livro é muito distante, é muito assim, muito fora da realidade. Por exemplo, quando a gente fala de mãe solo, quando a gente fala do Futuro UERJ, a gente fala do público da EJA, Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Se a gente pensa que eu tenho alunos, já tive alunos com mais de 60 anos, que ingressaram na universidade, tem direito de ingressar. E a roda, ela abraça também essas pessoas para estarem na roda, para estarem na UERJ. E a roda abraça essas pessoas porque ela abrange esse público jovem, adulto e idoso. Então, acho que o Futuro UERJ ele é muito importante e ele tem que continuar para além de quando eu e a Luísa a gente se formar e outras pessoas que estão com a gente se formarem, eu acho que ele tem que continuar, mesmo que a gente não esteja mais na UERJ ou esteja fazendo outras coisas. Então, acho que é muito importante. E me dói muito ver que tem pessoas que acham que o nosso trabalho, às vezes, não é nada e tentam descredibilizar o nosso trabalho. E eu acho que o movimento social ele tem um pouco disso, né? Todo mundo que faz parte de um movimento social, às vezes, é um pouco descredibilizado, como se o nosso trabalho fosse simples. Mas de simples ele não tem nada, porque dá muito trabalho e a gente precisa justamente desse apoio, né?
Então, eu acho que é isso, assim, se eu respondesse essa pergunta. Eu acho que a Futuro UERJ ele é importantíssimo, e a roda ela é importantíssima, porque ela aproxima muito o leitor dos livros que são cobrados, que muitas vezes não são leituras fáceis, e que a gente ajuda essa pessoa a acessar. A gente pega e segura na mão e fala, vamos junto. Então, por isso que eu acho que ele é muito importante, principalmente para os alunos cotistas e que vêm de baixa renda, ou que não tiveram acesso, né, a uma educação, não tiveram acesso a uma educação, por exemplo, privada, porque a gente sabe que para entrar numa universidade pública, muitas vezes a pessoa passou anos numa escola privada para poder conseguir acessar o ensino público, e não deveria ser dessa forma, mas infelizmente é no nosso país. Então, o Futuro UERJ vem para reparar um pouco disso também. Sim, muito obrigada, Camila, pelas suas respostas, por estar aqui conosco compartilhando as suas experiências e vivências. Eu que agradeço pela Pode falar. oportunidade. Eu só ia falar que eu agradeço também pela oportunidade, por ter me escolhido para essa entrevista. Obrigada mesmo, fiquei muito feliz. A gente que agradece por você ter pensado nesse projeto, não somente você, mas por vocês estarem pensando no próximo e estar tentando deixar um legado, querendo ou não, que ele possa ser perpetuado e que eles possam auxiliar cada vez mais pessoas e que essas pessoas que foram ajudadas consigam ajudar outras pessoas, porque é como algumas pessoas dizem, e eu também uso, se nós não formos a nosso favor, quem será? Então, vai ser sempre nós por nós mesmos, e a luta não é entre a gente, enquanto a gente, como sociedade, não se enxergar como iguais, e que a nossa disputa é com o Estado, a gente nunca vai avançar. Verdade. A gente está aqui para brigar por causas maiores e não o que a gente deveria manter a igualdade.